Deixa eu voltar a Araguari. Vinícius Lemos, com novas informações e agora com os delegados responsáveis por toda a investigação que está sendo feita em relação a esse acidente. Fica à vontade, Vinícius. Pois é, Rafa, agora sim, após a coletiva, vamos falar então aqui com o delegado regional, Luciano Alves, com o perito Everton, que também está conosco. Olha, como eu disse, já existe a identificação das pessoas, viu, Rafa? Mas é preciso fazer um cruzamento de dados. Vou começar a entrevista com o doutor Luciano a respeito disso. Doutor, que tipo de cruzamento de dados é necessário para a identificação de 3 dessas pessoas, visto que você já tem a identificação, na verdade, das 11 vítimas fatais, mas existe esse refinamento da informação. O que é necessário nesse momento? Boa tarde. As lesões aos corpos, né? Aqueles corpos que foi possível a identificação pessoal, foi feita. Esses outros também nós temos o indício e nós queremos aquele 100% de certeza. Daí que foi tomada essa prudência de coletar digitais, mandar para o Instituto de Identificação de Minas, São Paulo e Goiás, para a gente não correr o risco de troca de corpos, algo nesse sentido, para a gente eliminar esse risco. A gente sempre, no decorrer dos fatos, a gente entende o que aconteceu, tenta entender, na verdade, o que aconteceu, e as causas desse acidente ainda precisam de mais algumas informações, alguns levantamentos para isso. Sim, justamente. Nós estamos na fase da coleta dos vestígios do acidente. Então, ainda é cedo para a gente falar em causas do acidente. Mas a investigação está caminhando num ritmo bom, as provas estão sendo colhidas e, ao final do inquérito, nós poderemos esclarecer a dinâmica do acidente, o que ocorreu. Na oitiva, doutor, o que o motorista disse? Ele disse se perdeu um freio, se ele disse que houve uma ultrapassagem? Essas eram as informações iniciais. Sim, essa informação já consta do depoimento do motorista. Só que nós não vamos divulgar agora, porque nós vamos esperar colher todas as provas. Então, ao final da investigação, nós podemos divulgar. No momento, ainda não, é muito cedo para divulgar, porque nós temos que cotejar todos esses vestígios, todas essas provas em um contexto, para poder afirmar com certeza o que aconteceu. A gente falava, a gente está usando o termo os caronas que estavam no veículo, no ônibus, porque existia uma divergência de números, né, de quantas pessoas a empresa tinha, quantas pessoas na verdade estavam dentro do ônibus. Esses caronas, essas informações de quantas pessoas estavam, a verificação disso depende do quê? Nós temos as listas de passageiros e isso vai ser verificado ao final do inquérito. Porque temos passageiros que embarcaram, desembarcaram, outros que embarcaram. Então, isso, ao final do inquérito, nós vamos averiguar isso. Todas essas informações da lista de passageiros. A liberação dos corpos, Rafa, já está acontecendo. Inclusive, pelo menos 2 corpos já foram liberados hoje aqui do IML de Araguari e também do IML de Uberlândia. A gente chama aqui em Araguari de posto médico legal. Agora, a liberação ainda tem um trâmite, né, doutor? As famílias vão chegando. Como é que está isso? Sim, aqueles casos que foi feito reconhecimento pessoal, é feito o auto de reconhecimento e feita a liberação do corpo. Os demais casos, nós aguardamos a questão do laudo, da análise pericial papiloscópica das digitais, em sendo confirmado com certeza absoluta a identidade, é feita a entrega desse corpo ao familiar para que possa providenciar sepultamento, velório, todo esse trâmite fúnebre. Fechamento do inquérito, 30 dias, por enquanto não há muito que se possa dizer. Por enquanto, seria leviando da nossa parte adiantar. Então a Polícia Civil irá apresentar o que foi apurado ao término das investigações. Tá certo, doutor Luciano, muito obrigado pelas informações. Vamos falar com o Everton, que é perito, ele esteve no local. Na verdade, o Everton e o Daniel estiveram no local e mais um perito. Vocês eram 3, um grupo de 3 peritos. Isso, 3 peritos. Eu, né, Daniel, que é o chefe da seção de Araguari, e Jontas, que é perito de Utaba, reside em Araguari e é engenheiro mecânico, expert em acidente de trânsito também. É importante ter esse grupo por conta da complexidade ali do local, né? Da cena do acidente. Isso, com certeza, né? Pela complexidade, pela repercussão, muitas vítimas. Então, um grupo trabalhando, empenhando, né, nessa ocorrência para ter a severidade, né, na resolução do caso. Everton, o que a gente pode dizer nesse momento sobre a coleta de dados, a coleta de informações, tanto do local do acidente e, enfim, de outras dinâmicas que vocês podem conseguir ali para entender como e o que levou a esse tombamento do ônibus?
Ainda está muito no início das investigações. Nós fizemos o levantamento de local, coletamos os dados, né, os vestígios que ali estavam, e agora esses vestígios vão ser tratados, analisados, né, fazer uma correta análise, e no final a gente possa agrupar tudo no competente laudo, com todas as informações já analisadas. Então, muito se diz da falta de cinto. Isso também é algo que vocês estão apurando, a falta de cinto de parte dos passageiros, não é isso? Isso, como ocorreu o tombamento do ônibus, né, ele tombou e arrastou essas vítimas ali depois, a maioria, né, 9 vítimas foram encontradas sob o ônibus, então provavelmente elas estavam, né, sem cinto, mas isso, como falei, a gente ainda tem que fazer novas análises e tudo para confirmar essa informação, né? É importante dizer, eu falo da falta de cinto, não da falta do aparelho ali, do acessório na poltrona, né? A falta de uso mesmo, que normalmente é isso que causa nesse caso, como aconteceu, que as pessoas acabem saindo do veículo no tombamento, né? Isso. Nós tivemos aí uma criança que foi ejetada já durante o arrastamento do ônibus, né? E com certeza o cinto ali ele protegeria, né? O uso do cinto é muito importante nesses casos de acidente. É complexo o levantamento de informações nesse sentido lá, Everton, devido a como o ônibus fica? Ele fica bem destruído. É complexo esse tipo de levantamento de informação? Não, o acidente em si, do tombamento, com arrastamento, os vestígios, não é de tanta complexidade essa análise do acidente tecnicamente, né? A complexidade maior foi a quantidade de vítimas, o grau de lesões, né, que essas vítimas apresentavam, isso que torna-se mais complexo ali o local. E, obviamente, para saber as causas do acidente, né? Isso também demanda mais algum tipo de levantamento ali. Com certeza. Como eu falei, nós temos já os vestígios do local, mas agora isso precisa ser tratado, analisado certinho para que a gente possa afirmar a causa do acidente. Bom, muito bem, Rafa, foi concedida a entrevista coletiva aqui, a Polícia Civil já fazendo muitos levantamentos nessas primeiras horas, desde ontem no local do acidente, já no início da manhã, na madrugada, enfim, é preciso fazer todo esse levantamento e conseguir essas informações. Vamos aguardar a finalização do inquérito para entender a causa, que eu acho que nesse momento, enquanto as famílias fazem ali o reconhecimento de corpos ou pessoas feridas seguem internadas, nesse momento as famílias estão preocupadas com isso. Enquanto isso, a polícia faz o levantamento, pegando as informações, não só para a identificação de todas as pessoas, mas também do que causou esse tombamento do ônibus aqui no município. Enfim, é um trabalho complexo, né, Rafa? Exatamente. Ô, Vinícius, aproveitando, nós estamos com um perito que gentilmente está dando vários detalhes, explicando sobre o trabalho que é minucioso por parte da equipe. É importante também falar do lado de fora do ônibus, né? Porque as marcas que ficam também na rodovia, na vegetação, no meio-fio, tudo isso também é analisado pelos peritos para entender se o veículo freou, se houve um outro veículo até mesmo envolvido nesse acidente, né? É isso. Everton, o Rafael dos Anjos pergunta sobre as marcas ali no local. Isso também é importante para entender se tinha mais algum veículo, como e onde esse ônibus acabou saindo da pista. Enfim, isso também é levado em consideração. Sim, não, igual eu falei, nós temos os vestígios levantados no local, né? Só que aí que eu falei, isso nós vamos analisar tudo, né, para ter certeza do que realmente aconteceu na dinâmica dos fatos. Tá? Inclusive ali próximo tem um radar, isso pode ajudar vocês, né? Isso, nós temos ali próximo do entroncamento, alguns metros, um radar de 60 km por hora. Já foi, né, solicitado aí algumas informações para que possa juntar todas as peças e entender o que aconteceu. Entender certinho o que aconteceu. Ali não é fácil não, Rafa, porque existe o depoimento, existem as provas que eles conseguem colher ali no local e é preciso fazer o cruzamento de tudo isso para saber exatamente o que aconteceu no local. Um último questionamento. O radar é de 60 km por hora, poucos metros antes desse trevo. Especificamente no trevo, qual que era o limite de velocidade da via? Ali, Everton, no trevo, o limite, quer dizer, a pessoa tem que parar ali, né? Naquele entroncamento, não é possível ele simplesmente entrar no entroncamento. Ali ele teria que parar, então, naquele ponto, a velocidade dele devia ser mínima, né? Isso, deveria, né? Nós temos ali, como foi, o radar velocidade no local chegando no entroncamento de 60 km por hora, né?
E aí no entroncamento em si tem sinalização, mas de pare de quem vem de Araguari sentido ali a Tupaciguara. Nós temos sinalização horizontal de parada obrigatória, né? Mas obviamente um entroncamento com curva, né, tem que ser uma velocidade reduzida e até mesmo parar o veículo, né? Bom, Rafa, informações que precisam ser coletadas. Esse radar, inclusive, vai ajudar bastante para saber a quanto o motorista passou por ali. E daquele local até no entroncamento, a gente até questionou isso, não dá para imprimir uma velocidade muito grande. Então, ali ele deveria estar com uma velocidade bem baixa para fazer, obviamente, a curva da maneira mais adequada. Tá aí Vinícius Lemos, ao vivo. Muito obrigado aos peritos, obrigado ao delegado. Trabalho minucioso que começa a ser feito, são 30 dias para a conclusão, então existe ainda muito trabalho para ser realizado, muitas pessoas que começam a ser ouvidas, testemunhas também, é importante dizer isso, se você viu, estava próximo, quer ajudar a polícia nessa investigação, por favor, procure as autoridades. Agora, esse questionamento da velocidade eu fiz porque é o seguinte, como disse o perito, ali onde estava o ônibus, ele não precisava parar, ele tinha que estar com uma velocidade reduzida. Agora, se o radar muito próximo, né, existe ali um limite de 60 km por hora, um trevo como esse tem que ser 40. Porque se você chegar ali a 60 km por hora com um ônibus daquele tamanho para fazer uma curva fechada daquela, você vai perder o controle. Fato. Vai perder o controle. A curva é fechada, o veículo é muito alto e é muito fácil de perder o controle. Hoje no Balanço Geral nós estamos repercutindo, ouvindo as autoridades, trazendo aí detalhes e ao vivo aqui na nossa programação e ao mesmo tempo conversando com diversos especialistas. Por exemplo, um ônibus desse está regular? Faz o trabalho de forma regular? Você lembra quando a gente consegue trazer notícias aqui no nosso programa sobre diversas ações que são feitas por parte de agentes da polícia envolvendo ônibus clandestinos que viajam por aí? E qual que é a diferença, o porquê disso? Bom, especificamente sobre esse ônibus, segundo a empresa responsável pelo ônibus, o motorista ele estava sozinho dentro do veículo. O homem de 59 anos, ele saiu de casa. Ele mora onde? Em Anápolis, estado de Goiás. Saiu de casa, foi para a rodoviária e foi trabalhar. Subindo no ônibus, descansado, para realizar esse serviço. De acordo com a assessoria de imprensa, o motorista fazia o trajeto já há 4 anos. 4 anos. Em nota, a empresa esclareceu que não trabalha com duplas de motoristas e sim com trocas ao longo dos percursos, exatamente para garantir que todos trabalhem devidamente descansados. O que isso significa? Vamos imaginar que nós temos 2 motoristas dentro do ônibus. Mesmo ele dormindo ao lado, ele não descansa, certo? É difícil descansar dentro do ônibus. Agora, a partir do momento que nas paradas é realizada a troca, esse motorista descansa em casa e, evidentemente, a segurança para ele, para os passageiros, se torna maior. Nós somos atrás do responsável pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que fiscaliza tudo isso. Para entender melhor sobre as fiscalizações e as ações dos órgãos nas rodovias e se há alguma exigência para colocarem 2 motoristas em viagens longas como essa, porque essa saiu de Anápolis e o destino final, São Paulo capital. Muitas paradas, mas nós estamos falando em mais de 900 quilômetros. Vamos ouvir o que disse o responsável pela ANTT aqui na nossa região. Em relação à parte de motoristas, a empresa pode ter pontos de apoio durante o trajeto, nos quais ela pode realizar a troca de motorista. Aliás, tem um tempo limite máximo permitido aonde ocorre a troca. Numa viagem dessa de Anápolis até São Paulo, ocorreria no mínimo uma troca de motorista, que provavelmente deveria ocorrer próximo ou Araguari, Uberlândia ou Uberaba. A empresa é obrigada a apresentar para a ANTT o certificado de segurança veicular, que atende às normas do CONTRAN e do SENATRAN, onde diz que o veículo está apto a rodar na parte mecânica, né? Questão de segurança também. E a ANTT realiza as fiscalizações dela rotineiramente em alguns terminais rodoviários, onde a gente consegue olhar todas as questões que envolvem para-brisa, extintor de incêndio, pneu, cinto de segurança, poltrona, toda questão que envolve uma parte de segurança também. Além disso também a gente olha a parte tacógrafo, que tem um sistema de consulta também do Inmetro, tacógrafo,
E tem também outra coisa que envolve a parte de seguro, né? O seguro da viagem que a empresa também é obrigada a ter. A empresa ela é responsável por dar o suporte aos passageiros, aos familiares também, que além daqueles que vieram a óbito, tem aqueles que acabaram se machucando, né? Então ela é obrigada a dar o suporte e isso, né? Então ela precisa estar ali presente. E ela tem um prazo de 24 horas para comunicar o acidente à NTT e tem um prazo de até 7 dias para enviar o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, aonde vai ter quase todo o ocorrido. Tá aí toda a análise e também o trabalho de fiscalização que é fundamental nesses ônibus. Inclusive, o questionamento que foi feito pelos peritos, pelo delegado na investigação que está sendo realizada é se existiam cintos disponíveis em todas as poltronas. Até porque, infelizmente, alguns caíram ali no interior do ônibus e infelizmente foram as vítimas, a maioria fatais. Por quê? Porque tem que verificar, existia o cinto, a pessoa estava sem cinto porque não queria usar o cinto, mas o cinto estava funcionando adequadamente. Então é uma análise que é feita de forma pericial. Agora, a NTT tem a obrigação de fazer essa fiscalização para que esse ônibus tenha liberação, que possa rodar tranquilamente. Especificamente sobre esse ônibus, não ocorria nenhum tipo de questionamento, mas todos esses documentos estão fazendo parte desse inquérito policial que tem 30 dias para ser finalizado. E o nosso jornalismo vai acompanhar para repercutir. Falando sobre especificamente o apoio que os familiares, que as vítimas estão recebendo, das pessoas que nós entramos em contato, que nós estamos a todo momento conversando, todas falaram de apoio sim. Por exemplo, o esposo da mulher que está internada, que estava grávida e precisou participar, precisou de ter uma cesárea de emergência. Este esposo está recebendo toda a assistência por parte dessa empresa, inclusive assistência de hospedagem, de alimentação, tudo, neste momento que ele está passando e principalmente em relação aí o que está ocorrendo com a esposa e também com a filha que está na UTI neonatal. Então, para algumas pessoas conversando com a nossa equipe, realmente esse apoio está sendo dado pela empresa e a gente segue acompanhando. Deixa eu colocar o nosso WhatsApp, como sempre, na tela do Balanço Geral. Você faz o programa junto com a gente, 997-989900. Nós estamos à disposição para conversar sobre isso e sobre diversos assuntos. Falando sobre segurança no ônibus, eu quero levantar aqui uma discussão e eu quero que você, por favor, participe. A pergunta é muito simples. Você já usou o ônibus interestadual? Já fez alguma viagem interestadual? Você se sente seguro? E mais, você que é pai, que é mãe, você sabe que a cadeirinha, o bebê conforto dentro de um ônibus não é obrigatório, não é. Mas se tivesse uma cadeirinha, um bebê conforto para essas duas crianças, a de 2 e de 6 anos, entenda, a história seria bem diferente, bem diferente. Então eu quero conversar com você. O que você pensa sobre isso? Você acha que isso deveria se tornar obrigatório? Que as empresas deveriam ter este tipo de assento para atender essas famílias? Eu quero a sua opinião, participe com a gente, estamos em tempo real lá no YouTube também. Fique à vontade para comentar sobre esse assunto aqui comigo.